aquelas ideias e significados se misturando ali, né, resultando numa aprendizagem, no caso a aprendizagem situada, e a novidade ali é que, né, eu estava defendendo a ideia de que ocorre a mistura, então, a aproximação do saber com o fazer. E onde que está o fazer ali? Né? Está lá na prática com o desempenho. O que a gente enxerga é o que as pessoas estão fazendo. Não é verdade? A visão que a gente tem quando a gente chega ali, a gente vê o desempenho. E o que é esse desempenho? É o fazer. Né? Mas só que para eles fazerem aquilo, eles precisam saber. Ali está ocorrendo a junção das duas coisas. Tá? E é no encontro dessas duas coisas aí, né, da aprendizagem situada com essa junção aí do saber com fazer, que a competência ocorre. Que ocorre o desenvolvimento da competência. Difícil de entender isso? É simples, né? Perto das coisas que vocês entendem aí de física, de química, de matemática, isso é moleza, não é verdade? Que tem todo um monte de coisa para se ler, até você chegar nisso, a complicação está nisso, mas não tem nada que exija grandes raciocínios nisso, né? E foi com esse modelo, então, que eu fui a campo, fui ficar um bom tempo com os meninos, fui em competição com eles, né, e tal, observando, né, para perceber, então, como é que ocorria aquele desenvolvimento de competência ali, né? O saber agir, o poder agir e o querer agir. Você vê que o querer é que está lá na parte de prática como desempenho, né? Que é a atitude deles, né? Então, olha só como é que a competência fica na junção ali da aprendizagem, né? Com isso na cabeça e no papelzinho, né? Que eu acompanhei os meninos, então, tá? A metodologia, então, né, que entra na parte aí que o pessoal tem uma dificuldade danada quando a gente começa a falar disso, né? Então, a pesquisa que eu fiz foi uma pesquisa qualitativa, né? Por quê? Porque a pergunta que eu estava fazendo lá era uma pergunta como, né? Pergunta como e por quê, gente, requer um entendimento das coisas, né? Se fosse o quê, quanto, onde e tal, daí era outra coisa, daí era uma pesquisa, requer uma pesquisa quantitativa, nesse caso aí qualitativa, né? E o método utilizado então foi um estudo de caso interpretativo, né? A equipe foi o meu caso, né? E eu usei a técnica então de análise de dados, né? Chamada análise de conteúdo. Feito isso, né, consegui identificar então que os indivíduos que participam da equipe buscam adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades e atitude, né, ou seja, desenvolver competência, né, que os qualifique para o exercício das funções profissionais de engenharia no mercado de trabalho, ou seja, o objetivo daqueles que participam da equipe é a formação profissional. O pessoal ali tem uma percepção de que a universidade não prepara eles para o mercado de trabalho. E isso é comprovado com o que o pessoal de fora está implorando para que aconteça. Desenvolva competência do pessoal aí, porque o pessoal não está saindo competente. Né? E daí a gente tem uma situação única, né, no país, né? Estranho à primeira vista, né? Você tem um monte de empresa precisando de engenheiro e um monte de engenheiro desempregado. Por quê? Porque esses engenheiros não são competentes. Ou não estão saindo com as competências certas para exercer as funções no mercado de trabalho. Tá? Bom, a relação entre a aprendizagem situada na prática da equipe e o desenvolvimento de competência, então, né? É um dos pontos lá que eu me propus analisar. Então, feita a análise dos dados, né, a interpretação, tudo certinho, né? Consegui estabelecer então que na prática social da equipe aprende-se compartilhando o significado de ações,
né? Palavras, situações e artefatos materiais. São essas coisas que eles têm que ser dado significado. O pessoal pega significado nisso daí, né? No modo de agir, que tem tudo a ver lá com competência, né? As palavras, muito importante, né? Na comunicação ali no caso, né? As situações que surgem, né? Os imprevistos, etc., né? E os artefatos que eles usam, né? Esse processo, além de basilar, né? É a base, né? Ao desenvolvimento de competências nos partícipes, obriga então o entrelaçamento do saber ao fazer. Isso é obrigado a acontecer, né? Dentro desse processo. E reduz então a lacuna existente entre os dois conceitos. Sobre a questão lá posta no início, né, que guiou o estudo, assim, como promover o desenvolvimento de competências gerenciais próprias da administração em estudantes de outras áreas do conhecimento, aí já é quase que uma sugestão. Porque um estudo desse tipo, gente, ele serve para o caso que eu estudei, né? A gente pode pode afirmar tudo com certeza que é no Baja naquela época ali, né? Mas o que esse estudo pode fazer? Ele pode apontar, né, para alguns rumos que as coisas podem tomar, né? Então, aí, esses apontamentos, vamos dizer assim, foram nesse sentido, né? Então, como que a gente pode promover esse desenvolvimento de competência? Né? Estimulando a criação, né? E apoiando a manutenção de comunidades de prática nas instituições de ensino superior. Um outro apontamento, né? Redirecionando o foco, então, que existe no ensino, aquela maquininha lá, né? Aluno ali, professor falando, para o foco no aprendizagem. Tirar o foco do ensino, botar o foco, tem que aprender. O importante não é ensinar, o importante é aprender. Isso parece uma coisa boba, né? Mas é muito importante, muito diferente do que ocorre. Se mudar essa visão, né, essa mudança de visão desse processo, forçaria uma transformação, paradigma aí, né, do processo ensino-aprendizagem. Né? E o que obrigaria os docentes a uma contextualização dos conteúdos ministrados. O que traria ganhos substanciais, aí a formação acadêmica e profissional do pessoal. Isso não é um processo do dia para a noite, não é fácil. Os professores não estão, a grande maioria, preparados para isso, não foram formados para isso, né? Então isso é algo complicado, mas é o que o mercado, e não só o mercado, hoje está se discutindo, né, em várias instâncias isso, vem exigindo. Aqui uma curiosidade, gente, que também, de certa maneira, assim, eu já conhecia, não está na tese, mas é uma coisa que se relaciona com ela, né? William Grace, ele é um psiquiatra americano que dedicou a vida estudando a questão da aprendizagem. Né? E essa pirâmide, né, que tem aí na internet, de várias maneiras e tal, é bem popular isso daí, né? Ela fala algumas coisas interessantes para a gente, né? Ela mostra algumas coisas interessantes. Olha lá, como que a gente aprende? Né? De tudo que a gente vê, 10% a gente consegue aprender do que a gente lê. 20% do que a gente escuta. 30% quando a gente vê. 50% quando vemos e ouvimos. 70% quando discutimos com outros. Quando a gente faz plano de negócio, quando a gente vai procurar empresas, né? É assim o pessoal que estuda comigo aí e tal, eu obrigo um pouco eles aí, baseado nesse tipo de coisa, né?
E 80% quando fazemos, né? Então, fazer, ali, pesquisar, conversar e tal, botar a mão na massa ali, você aprende 80% do que você faz. E o mais interessante de tudo, que 95% do que a gente ensina. Né? E talvez aqui esteja uma coisa que aponta assim, algo muito interessante. Né? Como a gente, enquanto professor, nós professores, né, aprendemos muito quando ensinamos, a gente talvez ache que o pessoal que está ali, né, assistindo nossas aulinhas, estão aprendendo também. Né? E daí, se a gente olhar bem aqui, o que a gente faz na sala de aula? Né? Será que a maior parte dos professores ainda ficam aqui, né, até essa ponta da pirâmide aqui? É uma boa pergunta. O que a gente não pode é ficar iludido, né? Achando que porque a gente aprende muito, né, nossos alunos também estão aprendendo. É um alerta. Já foi dado há bastante tempo. Por fim, gente, para terminar, né, espero que vocês não estejam muito, né, cansados, quase dormindo. Eu gostaria de lembrar, né, principalmente aos professores, que a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, logo no seu artigo 1º, parágrafo 2º, né, ela é explícita. Né? A educação escolar, isso em qualquer nível, né, das criancinhas até o ensino, até o doutorado, ou pós-doutorado, né, deverá, não é uma imposição, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, prática social que a maior parte das pessoas nem sabe o que é. E mundo do trabalho. Então, essa história, às vezes, que a gente ouve de que a escola é para formar cidadão, pensador, né? Talvez o Gabriel, o pensador, tenha se formado numa escola dessa. Não, isso que a gente ouviu aí, tá? Isso, pelo menos a lei não diz isso. Tá bom? Eu agradeço demais aí a participação de vocês. Né? Agradeço mais uma vez o professor Alexandre, o Douglas. Obrigado a vocês aí que filmaram. Muito obrigado.